Bom, estamos discutindo então o processo, o metabolismo de lipídios, o metabolismo de lipídios de degradação e síntese. Estamos discutindo, que pode, perdão, degradação e síntese não, de colesterol e de ácidos graxos, são os dois grandes grupos lipídicos. A gente tem a degradação, e agora já não sei nem onde é que está o iconezinho aqui, mas tudo bem, está aqui, ó. Você tem aqui a degradação, nossa, não dá nem para enxergar, né? Amarelo vai dar, ó. Aqui, ó, degradação, a síntese, e da síntese a gente está direcionando para a síntese de ácidos graxos. Vimos então que é possível controle no horário. Aqui vimos então que é possível você pegar um acetilcoenzima que está na mitocôndria e colocar no citoplasma, onde inicia esse processo. Tá bem? Muito bem. Esse processo começa como? Esse processo começa quando você pega, vou colocar aqui então a síntese. Ixi, vou colocar em branquinho, né? Síntese de ácidos graxos. As cigarras estão comendo solto aí. Então eu vou iniciar agora esse processo no citoplasma a partir de acetil-CoA, tá bem? Então, a partir de acetil-CoA. Diferente, por exemplo, da síntese de um glicogênio, que nós vimos que você pode começar com uma proteína chamada glicogenina, você pode começar com um oligosacarídeo, né? Quer dizer, algumas glicoses ligadas ali como primer, né? Como iniciador do processo. E ácidos nucleicos a gente não viu, né? Mas ácidos nucleicos também começa como iniciador do processo, um primer. A acetilcoenzima A começa com ela mesma em um conjunto de uma ou duas proteínas ali que envolvem processos de ancoragem. Como a gente está trabalhando com hidrocarbonetos de um modo geral, eles não se, vamos dizer assim, a partir do momento que você vai elongando a estrutura se torna menos hidrofílica, se torna mais apolar. E aí é mais difícil você trabalhar com essa estrutura em meio aquoso dos sistemas biológicos, meio fisiológico. Então você tem proteínas, da mesma maneira que nós vemos no transporte lipídico, você tem proteínas que atuam ali, tá certo? Bom, a primeira reação que acontece para o acetilcoenzima A, lembrando que ele é um composto que possui 2 carbonos, quer dizer, a coenzima A não, mas o acetil sim, tá? É um processo de carboxilação. É um processo de carboxilação que você pode representar aqui como CO2 ou como bicarbonato, HCO3, né, que seria uma forma, vamos dizer assim, aquosa do CO2, formando uma estrutura de 3 carbonos, que eu vou colocar aqui, essa estrutura de 3 carbonos, PC. Essa estrutura de 3 carbonos ela é chamada de malonil. Malonil coenzima A. Não à toa, esse malonil pode vir de malonato também. Tá? Então existem algumas situações e células em que, esqueci o nome do tipo celular, em que você pode utilizar um malonato. Mas vamos trabalhar naquilo que tem nos livros. Né? Você tem a produção desse malonil coenzima A. Então veja o detalhe, houve uma carboxilação. Você lembra o que acontece quando a gente tem carboxilação? O que a gente precisa quando tem uma carboxilação? Bom, primeiro você precisa de uma enzima, né? Então essa aqui é a acetil-CoA carboxilase. Então ela é uma enzima, vamos dizer assim, ela é uma enzima chave do processo. Concorda? Quer dizer, e quando a gente coloca assim, a via glicolítica possui a hexoquinase, a piruvatoquinase como enzimas chaves, ou a PFK1, beleza. Então às vezes as outras nem são assim, nem passam pela nossa cabeça como tão importantes quanto essas demais. Não são, claro, porque faz parte do mesmo circuito, como se fosse um circuito eletrônico. Você não pode tirar uma peça, isso aqui deixa de funcionar. Porém, você tem, mesmo num circuito eletrônico, você tem peças, componentes ali que são fundamentais, um amplificador operacional, é mais importante do que de repente um outro resistor que pode ser trocado. Por que eu estou falando dessa bobagem? Não sei. Enfim, a acetilcoenzima carboxilase é uma enzima chave do processo, tá bem? Como há uma carboxilação, você precisa ter, você lembra qual que é a vitamina que envolve o processo de carboxilação? Muito bem, fazer igual faz aqueles youtubers, né? Muito bem, biotina. Então você tem a biotina. Então olha que interessante, na gliconeogênese, a etapa inicial você precisa de uma biotina. Lembra disso? A primeira reação lá que tem, que é a carboxilase, né? Piruvato carboxilase,
você tem a biotina. E aqui no acetilcoenzima carboxilase você tem a biotina. No caso da gliconeogênese, você quer fazer uma molécula de glicose nova. E no caso da síntese de ácido graxo, você quer construir um ácido graxo. Então veja que a biotina está presente em eventos em que eu tenho a construção de polímeros, no caso, né? Vamos dizer, biossíntese, vamos colocar de um modo geral, um biossíntese de glicose ou biossíntese de ácido graxo, um polímero propriamente. Tá? Quer dizer, eu posso ter lá um excesso de acetil-CoA envolvido, e esse excesso de acetil-CoA envolvido também está relacionado com o excesso de oxalacetato envolvido. Então eu posso muito bem pegar o oxalacetato e jogar na via da gliconeogênese. Ou eu posso pegar esse acetil-CoA e jogar para a síntese de ácidos graxos. Então veja que você tem algumas coordenações ali que são feitas em simultaneidade, às vezes até. Tá bem? Mas o que importa é que você tenha essa estrutura aqui. Tá? Bom, quem que estimula esse processo? Vou colocar em verde. Esse processo aqui, ele é estimulado por citrato. Então a gente está falando de um estímulo alostérico, né? Segundo a oferta de substrato, controle alostérico, controle covalente, controle neuroendócrino, controle genômico. Né? Veja que desde o início que a gente discute introdução ao metabolismo, a gente permeia esses 4 controles principais. Então o citrato é um controle alostérico e a insulina. Então, a insulina, ela é capaz, ela se liga no seu receptor de superfície, dispara processos que a gente vai ver chamados de processos de transição de sinal, tá para acontecer agora, e com isso eu tenho a síntese. Então, e se a insulina tem um efeito positivo sobre a síntese, ai meu Deus, cadê meu negocinho aqui? É por causa do mouse, o mouse que aqui em cima eu não consigo pegar. Se ele tem um processo... Agora eu perdi de vez. Não, tá aqui, tô seguindo. Nossa. Vamos chegar lá, calma aí que a gente vai chegar lá. Tô quase chegando aqui, ó. Isso significa que, agora eu enxerguei. Isso significa que você pode ter efeitos inibitórios também. Nossa, que difícil isso aqui, cara. Aqui, ó. No efeito inibitório principal vai ser pelo glicagon e epinefrina. Então veja que são aquele outro controle cara, que difícil isso aqui. É por causa do sol. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor. Vou escrever com outra cor aqui, fica mais fácil. Agora eu enxergo pelo menos, tá? Então você tem o glicagon ou a epinefrina, que são responsáveis pelo processo inibitório. Então, uma descarga adrenérgica inibe a síntese, o processo inicial e, portanto, a síntese de ácidos graxos. Tá certo? Uma descarga de glicagon, que tem como função, e a gente viu, mobilizar os estoques de glicogênio para você liberar moléculas de glicose, está liberando moléculas de glicose, também acaba interrompendo a síntese de ácidos graxos. Então, é interessante como essas coisas elas são mais ou menos conjugadas, né? Bom, essa acetilcoenzima carboxilase, só para terminar, deixa eu ver, não, melhor colocar numa cor que a gente consiga enxergar, né? Porque não adianta nada ficar forçando aqui e não conseguir enxergar. Essa acetil-CoA carboxilase, por sua vez, ela é bastante modulada. Então a gente está vendo que existe uma modulação alostérica, né? Uma modulação alostérica pelo citrato, uma modulação neuroendócrina pelo glicagon, epinefrina e insulina. E como se não bastasse, você fica num estado inativo dela quando você fosforila ATP. Então ATP aqui quando você sai o PI, né? Então quando você fosforila essa enzima, ela fica em estado inativo. E quando você defosforila por uma fosfatase, ela fica em estado ativo. Então veja aqui você tem um controle covalente. Então olha que show, né? Você tem numa mesma enzima, acetilcoenzima carboxilase, a oferta de substrato, obviamente tem mais acetil-CoA, faz mais. Você tem o controle alostérico por citrato, fundamentalmente. Citrato estimula, e deve estimular, né? Porque se eu tenho muito citrato, eu posso jogar esse citrato no ciclo de Krebs para poder fazer o ciclo funcionar legal. Sobrou um excedente,
eu quebro esse citrato, já está quebrado lá no meio, né, que o ciclo está funcionando, e com esse excedente eu jogo ele de volta para o citoplasma e monto um ácido graxo. Então você vê como as células elas são bem organizadinhas do ponto de vista termodinâmico, né? Não deixa falhar, não deixa sobrar, não deixa resto. Há um aproveitamento em vários processos. Como se não bastasse, eu tenho também um controle neuroendócrino pela epinefrina, norepinefrina, ou como está aqui pelo glicagon insulino endócrino, e tenho também um controle covalente, tá certo? Também tenho um controle covalente. Só para terminar, vamos localizar isso aqui no mapa para facilitar seus estudos. Na verdade, vamos salvar isso aqui primeiro, antes que eu me perca todo. Espera aí, deixa eu salvar aqui, vou salvar com sendo 1, tá bem? Vamos aqui, ó. Primeiro vamos localizar aonde que existe esse processo. Bom, se o processo começa na acetilcoenzima A, provavelmente vai ser na acetilcoenzima A. E a gente sabe, no gigantão aqui, a acetilcoenzima A está aqui, ó. Então, 2 cliques aqui eu tenho acetilcoenzima A, tá bem? Então, indo para a esquerda, eu volto lá para a via glicolítica, ou vou para a gliconeogênese, indo para a direita eu entro no ciclo de Krebs. Mas se eu descer aqui, ó, imediatamente aqui eu tenho acetilcoenzima A carboxilase, tá vendo? Essa é acetilcoenzima A carboxilase. E esse aqui é o nosso malonilcoenzima A, com 3 carbonos. Eu falei citrato, né, que poderia estimular, mas ó, pode ser estimulado também por glicerol 3-fosfato. Então é interessante, né, o estímulo por glicerol 3-fosfato, porque para pensar, triacilglicerol, triglicéride, eu tenho ácidos graxos ali, né, junto com o glicerol. Aí de repente me sobra muito glicerol. Bom, se sobra muito glicerol, de repente eu posso pegar esse glicerol que está sobrando e se tiver ácidos graxos também, eu junto e formo um triglicéride e armazeno como gordura. Então veja que o processo que inicia a síntese de um ácido graxo é estimulado pelo glicerol que pode estar sobrando. Então eu pego o glicerol, opa, a câmera podia estar um pouco mais para cá, como é que é? Para cá a minha mãozinha, né? Eu pego o glicerol que está sobrando, faço uns ácidos graxos e monto o triglicéride. Então, sempre tem uma lógica, né? A biotina envolvida aqui no processo, como você pode ver, e aquela história da avidina que a gente viu na gliconeogênese, a avidina é inibitória, clara de ovo cru ou mal passado, inibitória do processo. Às vezes aparece CO2, às vezes aparece HCO3 aqui, tá vendo? Por exemplo, aqui apareceu CO2, ó, CO2 entrando no processo, né? Aqui já aparece o bicarbonato. Mas a representação é de um carbono, basicamente. E, como se não bastasse, a gente tem aqui, ó, bacaninha, ó, a gente tem o controle feito pela mesma quinase A. Lembra da quinase A? Aqui, inclusive, coloca a quinase A mais outras, né? Quer dizer, você tem a quinase A. Você não lembra da quinase A? Vou te mostrar a quinase A se você não lembra. Ela está mais ou menos aqui, ó. Tá? Onde você tem o metabolismo do glicogênio. Tá? Você tem aqui o metabolismo do glicogênio e aqui você tem o estímulo da quinase A em algum lugar que eu não estou achando aqui. Ó. Proteína quinase A aqui. Ó. Proteína quinase A. Tá vendo? Então ela aparece em outros pontos. Né? Eu esqueci de dizer também, que é uma coisa importante colocar, enquanto esse aqui é o ciclo de Krebs, esses 2 ciclos menores aqui são respectivamente a síntese, que é o ciclo maior, e a degradação, que é o ciclo menor de ácidos graxos. Só para terminar, para não estender muito o horário desse vídeo, você tem então aqui o controle covalente. Né? Nesse controle covalente, a acetilcoenzima A carboxilase, que é enzima do processo ativo, que inicia a síntese de ácidos graxos, ela está ativa aqui, entra TP aqui, ela fica em estado inativo, quer dizer, a fosforilação inativa. Né? E é aquilo que, eu não sei se eu mencionei, acho que eu mencionei, mas enfim, repito, se for o caso. A mesma fosforilação que ajuda a quebrar o glicogênio, liberando moléculas de glicose, é a fosforilação que auxilia a construir o oligômero de ácido graxo. Desculpa, a mesma fosforilação que auxilia a degradação do glicogênio preserva os esqueletos de carbono, evitando a síntese do ácido graxo, justamente o contrário. Tá bem? Muito bem. Então vamos para a próxima etapa. Então. Obrigado.